A greve no transporte público em Sorocaba completa hoje 21 dias. Amanhã, o sindicato que representa os motoristas vai fazer 2 assembleias para aprovar ou não a suspensão da paralisação até o julgamento do mérito no Tribunal Regional do Trabalho. Ontem, no fim da tarde, houve mais um protesto de passageiros. Durante 45 minutos, populares bloquearam uma das pistas da Avenida Itavuvu. Você está vendo as imagens aí, que fica na zona norte da cidade. Segundo testemunhas, as pessoas estavam em um ônibus que teria quebrado na avenida e teriam sido orientadas pelo motorista a desocuparem o veículo para subirem no próximo que vinha logo atrás. Mas esse outro coletivo passou muito cheio e o motorista não parou, não teria parado, não é? Por causa que estava lotado. Por isso o grupo ficou revoltado e começou o protesto pelo fim da greve. Bom, podemos falar sobre essa questão também no quadro Direitos do Consumidor com o advogado Plauto Holt, está aqui ao meu lado. Como vai, Plauto? Tudo bem, Barazal? Tudo bem? Aqui, bem ótimo. Essa questão da greve nós já falamos aqui, né, Plauto? Realmente chega a ser uma questão do Código de Defesa do Consumidor, porque o serviço do transporte é um serviço público ou não? Sim, está lá no Código de Defesa do Consumidor, lá, Barazal. Faz parte aí dos direitos aí do consumidor. Ô, Plauto, alguma pessoa que tenha comprovadamente um prejuízo porque se atrasou no ônibus, porque não foi a um compromisso, ela tem como reclamar, Plauto? Sim, sim. Pegaram aí as matérias, né, da mídia, falada, escrita, Barazal. Sim. E aí, inclusive, isso aí pode causar até um dano moral aí, viu? Dano moral, por exemplo, se a pessoa perder o emprego por causa disso, porque está chegando atrasada. Sim, né? Perfeitamente. Aí tem que procurar um advogado. Lógico, você vai entrar na justiça e comprovar isso aí. Muito bem, você pode fazer sua pergunta, qualquer dúvida sobre direitos do consumidor, você pode mandar uma mensagem pra gente. O nosso número tá aqui, ó, 974013449, DDD 15. Envie com pergunta o seu nome, a pergunta com seu nome, bairro e cidade, tá bom? Estamos aguardando a sua participação. Ô, Plauto, outro assunto do momento é a liminar da Justiça que suspendeu o aumento dos tributos sobre os combustíveis. Com a medida, os preços nos postos de combustíveis devem baixar, pelo menos esta é a informação até hoje pela manhã. Mas será que a queda de preços vai chegar aos postos, Plauto, com a mesma velocidade que o aumento recente do início da semana? É o que a gente vai saber com o repórter Cássio Andrade, que está ao vivo com a gente. Ô, Cássio, será que a velocidade vai ser a mesma? Não, né? Boa tarde. Ih, Barazal, não, tá longe. Boa tarde para você, boa tarde para quem está em casa. Agora é uma questão mais judicial, porque essa decisão que pediu a suspensão do aumento da alíquota do PIS/COFINS, que acabou reajustando o preço da gasolina, óleo diesel e etanol, que saiu ontem, foi expedida lá por um juiz da 20ª Vara Federal de Brasília, ela agora vai ser rebatida pela Advocacia Geral da União. Inclusive, a Advogada-Geral da União, a Grace Mendonça, já rebateu essa decisão, esse pedido, alegando que o governo não cometeu nenhuma irregularidade, que está tudo dentro do normal, que inclusive que o governo tenha autonomia para fazer esses reajustes com uma margem aí de segurança, tanto para mais quanto para menos. E alegou ainda que por causa dessa decisão o governo deixa de arrecadar até o final do ano, caso realmente ela seja efetivada, algo aproximado de 10 bilhões de reais. Por dia o governo deixa de arrecadar 78 milhões de reais com esse reajuste aí do PIS/COFINS sobre o preço dos combustíveis. Lembrando que essa decisão começou a valer na sexta-feira passada, a decisão que pediu a derrubada desse aumento, baseada e levou em consideração que o governo não poderia ter feito por meio de uma medida provisória, e sim por um decreto de lei. E tem um outro detalhe muito interessante, que a partir do momento que o governo edita, então, essa correção de preço por lei, teria um prazo de 90 dias para chegar na bomba. E isso não foi o que aconteceu. Muita gente que abastece sentiu. No dia seguinte, o preço já estava alterado. Por falar em preço alterado, viu, Barazal? De ontem para hoje, aí a gente estava na expectativa de que realmente o preço ia cair em algum posto, entre outros. Mas muita gente nem está sabendo dessa liminar, muita gente ainda nem tem previsão se realmente o preço na bomba vai cair. Preocupado e pensando nisso também, a nossa produtora Paula Letícia, ela deu uma volta aqui para o Sorocaba para ver como é que estava o preço do combustível, né? Por exemplo, lá na região norte, o preço do litro da gasolina está R$ 3,39, do etanol R$ 2,29. No centro tem o preço da gasolina mais caro, por lá está saindo R$ 3,45. Na região oeste, aqui no Alto da Boa Vista, tem o preço tanto da gasolina como
como do etanol, os mais baratos. A gasolina está saindo 3,25, o etanol 2,13 e na região sul a gasolina está 3,34 litro e o etanol 2,39, inclusive é o preço mais barato. Então o pessoal que quer economizar, pelo menos por enquanto, vai ter que pesquisar. E outra notícia, viu, Barazal? Tirando agora essa história do PIS/COFINS, a tributação em cima do preço da gasolina, do etanol, do diesel e tudo mais, a Petrobras anunciou agora de manhã um reajuste de 3,5% no preço do diesel e de 0,6% para o preço da gasolina. Esse reajuste vai ser aplicado aí para as refinarias, então o pessoal que abastece tem que ficar esperto porque amanhã já pode ter preço novo. Volto com você no estúdio. Ô Cássio, eu tô com um Plauto aqui, a gente vai tratar desse assunto no quadro de Direitos do Consumidor. Ô Cássio, sabe o que parece ou não? Parece represália do governo, não é? Ah, já que pediu para baixar, tirar o COFINS, então Petrobras aumenta o preço. Parece represália, porque não é possível. É um negócio impressionante. Daqui a pouco você pode até voltar, de repente, se você tiver algum motorista aí, para pegar a opinião dessa variação de preços, sobe e desce da gasolina, no caso agora só subindo, né? Daqui a pouco você volta com a gente. Plauto, essa questão do ponto de vista do consumidor, como é que fica, Plauto? Bom, aí é aquele toma lá da cá, né? 2 pesos, 2 medidas. Perdeu de um lado, vamos retirar de outro, né? Então, assim, é uma situação que acaba prejudicando aí até a economia em si do país. Isso aí não afeta só o nosso bolso diretamente. Né? Veja, alguns donos de postos de combustíveis estão alegando, tirando a questão do aumento, tá? Porque agora vai aumentar 3%, não é isso? Tirando essa questão desse último aumento, em relação à queda do COFINS, à queda do imposto, eles teriam que baixar o preço do combustível. Aí o que acontece? Alguns donos de postos de combustíveis estão alegando que, como compraram um produto já mais caro, eles teriam que esperar o estoque acabar para baixar o valor. Só que ninguém vai fazer isso, porque hoje pela manhã a Paula Letícia rodou os postos em 3 bairros aqui de Sorocaba, em 3 regiões, e ninguém tinha baixado valor nenhum de combustível. E não vai baixar, né? E o consumidor? Pelo visto. É abuso de poder econômico, isso aí praticado pelo próprio governo. Isso que é o pior ainda. Na verdade, não é um cartel somente. É que os próprios donos de postos também, eles ficam à mercê dessa situação do governo. Certo. Aumenta, abaixa, tira ou não coloca imposto. Vamos fazer o seguinte, o Cássio está lá com um motorista que pode falar com a gente. Alô, Cássio, com você. Barazal, ó, tô com o Paulo, ele acabou de abastecer, dei até uma olhada na bomba, ele colocou R$20. Paulo, o fato de você colocar só 20 é pensando que o preço pode cair? É a esperança que não morreu ainda? Sim, sem dúvida, né? A gente tem essa esperança ainda que possa estar diminuindo o valor, né? Até 2 semanas atrás eu estava abastecendo no valor bem abaixo que está hoje. E esse aqui é um dos postos que tá razoavelmente barato o preço ainda do combustível. Você deu uma pesquisada, andou pela cidade? Sim, sim. E esse aqui é um dos mais baratos. Reajuste, o que você achou do aumento? Absurdo, né? Um absurdo o reajuste de tanto imposto que a gente paga, cara. Então, é lamentável o nosso país hoje. Tá certo. Paulo, obrigado, boa viagem, boa tarde pra você. Tá aí, Barazal, ó, a dica é essa, pesquisar e na hora de abastecer não encher o tanque não, vai de pouquinho porque pode mudar realmente, pode vir uma notícia boa pro consumidor. Volto com você no estúdio. Tá bom, muito obrigado, viu, Cássio, pelas suas informações, pela sua participação ao vivo aí. Só lembrando, hein, pessoal, como o Cássio disse, que a Petrobras acabou de anunciar agora de manhã um aumento, um reajuste na casa dos 3% da gasolina e do diesel, óleo diesel, é isso aí. E aí, de repente, se houver queda, não vai ser tão grande assim como se esperava, não é? De qualquer forma, a gente vai acompanhando essa notícia. À noite tem mais detalhes para você. Eu sigo aqui com outras questões, viu, Plauto? Do quadro Direitos do Consumidor. Tem uma pergunta aqui, boa tarde, Plauto Barazal, meu nome é Gessiane de Itapetininga, 3 amigos meus compraram postes de uma determinada empresa cadastrada na CPFL, onde disseram que eles fariam o ligamento da luz, né? Iriam ligar a luz, está dizendo ligamento aqui. Já passaram-se 2 anos e nada ainda, nada foi ligado. Qual a atitude que posso tomar, Plauto? A Gessiane de Itapetininga. Bom, esse caso aí da Gessiane aí é um caso que tem que correr, porque de certo a empresa deve ter prometido, mas se prometeu por escrito e fazer efetivamente cumprir isso aí. E, por uso e costumes aí, essas empresas que constroem esses postes aí de energia, elas fazem lá a ligação lá no poste, lá na rede elétrica. Muito bom. Então tem que correr com isso aí, vai lá no Procon lá para exigir esse cumprimento aí. Olá, boa tarde, Plauto. Sou Ednei, do bairro Barcelona. Parei para abastecer em um posto de combustíveis e o atendente colocou gasolina aditivada, que é mais cara, sem me consultar. Nesse caso, como é que eu posso recorrer, hein, Plauto?
Bom, isso aí já não é de hoje essa questão, né? Acontece. Isso é uma prática ilegal, né? Então, assim, se o consumidor não pediu a gasolina mais cara, ele vai pagar o preço mais barato, sem dúvida nenhuma. Obrigado, viu, Plauto? Grande abraço, Barazal. Com link e tudo. Até a próxima. Hoje foi chique hoje, hein? Tá certo. Esse foi Plauto Holtz no quadro Direitos do Consumidor de hoje.